Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito do padrão Netflix. Como eu já tinha falado para vocês, a Netflix possui vários guias de estilo que a gente precisa seguir para fazer nossas legendas. Então, primeiramente, eu vou mostrar como configurar aqui no Subtitle Edit o seu perfil da Netflix. Vamos aqui em Ajustes e aqui na guia geral a gente vai criar um perfil para a Netflix. No caso, quem está fazendo o curso desde o início já tem esse perfil definido. Então aqui eu só vou mostrar rapidinho para vocês que o comprimento máximo de linha única deve ser 42 caracteres. Os caracteres máximos por segundo ideal seriam 17. O máximo seria 22,1. Aqui o máximo de palavras por minuto você pode deixar o que está mesmo, porque não vai influenciar. A duração mínima de milissegundos seria 833 milissegundos. E a duração máxima, 7.000 milissegundos. Aqui na diferença máxima entre linhas e milissegundos, você precisa prestar atenção em qual que é a taxa de quadro do seu vídeo. Então você vai carregar o seu vídeo, vai vir aqui em cima a sua taxa de quadro e vai vir aqui calcular. Você vai colocar a taxa de quadro que você tem e quantos frames de distância deve ter uma legenda da outra. No caso da Netflix é sempre 2 frames e aí você vai fazer o cálculo. Então aqui, por exemplo, nessa taxa de quadros, deu 83 milissegundos, você dá um OK, ele já altera aqui para você. Número máximo de linhas você pode colocar 2. Aqui no combinar linha menores que, você deve deixar um valor de 43 ou mais, porque quando a gente tem uma legenda com menos de 42 caracteres, ela sempre deve ficar numa única linha, não deve ficar quebrada, a não ser que seja um diálogo. E aqui no estilo do diálogo, é sempre traço em ambas as linhas, sem o espaço. Você configura certinho, é só dar um OK. Agora eu vou falar um pouco a respeito dos guias de estilo da Netflix. A Netflix ela tem vários guias de estilo, cada um para um assunto específico. Então ela tem os guias de estilo específicos, que são esses 3, e os guias de estilo comuns, que são esses 3 aqui. Todos esses guias eles estão disponíveis no site da Netflix para qualquer um acessar, e eu vou deixar os links aqui na descrição. E eu não vou passar por eles inteiros, eu vou falar alguns pontos de cada um, que são os mais específicos, mas aí vocês peguem e leiam todos esses guias, tirem todas as suas dúvidas para ficar uma legenda certinha. Nos guias de estilo específicos, que são esses 3, a gente tem o guia do português Brasil, então tem um guia específico para a língua portuguesa. Você sempre vai dar prioridade para ele quando você tiver dúvida. Então você vai seguir essa ordem aqui. Quando você tiver uma dúvida, você vai pesquisar primeiro no seu guia de estilo em português. Se a sua dúvida for sanada lá, ótimo. Se isso não acontecer, você vai procurar no guia de estilo geral. Esse guia de estilo geral, ele serve para todas as línguas. Se você encontrar alguma informação divergente do guia de estilo em português, você deve seguir o guia de estilo em português. Então, esse aqui tem preferência. Então, depois vem o guia de estilo geral. E por último, se você não tirou sua dúvida nem de português, nem no geral, você pode procurar no guia de estilo de template. O template seria as pessoas que fazem as legendas em inglês, então tipo a legenda base. É provável que em um desses 3 guias de estilo você vai tirar suas dúvidas, mas sempre começa aqui de cima. Então procura primeiro no português, depois procura no geral e depois no template. E aqui nos guias de estilo comuns, a gente tem 3 que são independentes, então um não tem a ver com o outro. Então aqui a gente tem o guia de estilo de marcação de tempo, que é em relação ao time das legendas, quando que ela deve entrar, quando que ela deve sair. E este assunto aqui é o que dá mais trabalho para os tradutores entenderem, porque envolve a parte técnica da legenda. Então aqui neste vídeo eu vou focar neste assunto aqui em detalhes. Eu preparei um material para vocês, certinho como que a gente faz essa marcação de tempo para a Netflix. E a gente também tem o guia de boas práticas para ficção, então filmes e séries, e o de não ficção, que seriam realities, programas de variedade, documentários, etc. Estes 2 aqui eu só vou dar uma passada bem rápida, então a gente vai focar mais aqui na marcação de tempo e depois eu vou passar alguns itens específicos desses 3 guias. Então vamos ao que interessa a respeito da marcação de tempo. Como que a gente faz a marcação de tempo para a Netflix? Então aqui a gente tem nossa onda do Subtitle Edit, lembrando aqui que cada quadradinho equivale a 100 milissegundos ou 0,1 segundos, então a cada 10 desses quadrados na horizontal, vai equivaler a 1 segundo. Qual é a regra geral, então? Como eu falei para vocês, a regra geral é: você sempre deve marcar a sua legenda, o tempo inicial, onde inicia a sua fala, e o tempo final, onde a sua fala termina. Lá no guia diz que há uma tolerância, sim, de 1 a 2 frames quando você for fazer isso, porque às vezes a onda não está tão perfeita assim. Então você pode ficar um pouco na dúvida, mas não tem problema. Você deve colocar o mais perto possível de onde ela começa e de onde ela termina. Mas quando a gente faz isso, às vezes os nossos caracteres por segundo, eles vão ser excedidos. E aí o que a gente pode fazer? Se houver tempo, se não tiver nenhuma legenda na frente, nem nada, você vai poder estender a sua legenda até 500 segundos. Então esse é o primeiro passo. Você sempre vai estender o fim da sua legenda, se houver espaço, em até meio segundo. E aqui eu coloquei uma colinha que quando o vídeo tiver 23,97 ou 24 quadros por segundo, é até 12 frames para frente.
Quando o FPS for 25, seriam 13 frames, e quando for 29 ou 30, seriam 15 frames. Então, é até esse valor. Se a sua legenda, quando você estendeu aqui metade, 250 milissegundos, já atingiu o CPS, você não precisa esticar tudo. Você pode esticar só até onde ela é necessária mesmo, não precisa esticar em excesso. Mas e se você esticou seu meio segundo e ainda assim o seu caracteres por segundo não ficou dentro do limite? O que você pode fazer? Se houver tempo e não tiver nenhuma legenda atrás que atrapalhe, você pode esticar até aproximadamente 125 milissegundos para trás. Então, primeira coisa que você faz é esticar para frente. Se não deu, aí você estica para trás. Não comece esticando atrás primeiro. E aqui a colinha, que 23, 24, 25 quadros por segundo, seriam 3 frames para trás. Se for 29 ou 30, seriam 4. Então, essa é a regra geral. Só que aí entram as mudanças de cena. Então, a mudança de cena, como eu falei para vocês já, é quando o ângulo de uma câmera muda em uma mesma situação ou quando a cena muda completamente. Então, por exemplo, estava mostrando aqui dentro e depois mostra lá fora. Tudo isso se refere a uma mudança de cena que eu coloquei aqui como MC. Mudança de cena ou shot change. Quando a gente tem uma mudança de cena, a gente tem uma zona proibida. O que seria isso? Quando a gente se refere a tempos de entrada, então o tempo inicial da sua legenda, nada vai começar nessa zona vermelha aqui. Então, em uma mudança de cena, você não pode começar uma legenda nem meio segundo antes dela e nem meio segundo depois. Então, você só vai poder começar daqui para trás ou daqui para frente. Nunca entre esses valores, com exceção da mudança de cena em si. Então, você pode começar aqui toda essa zona aqui, toda aqui, ou na mudança de cena. Mas nada vai começar aqui nesse intervalo e nem neste intervalo aqui. Como que a gente faz um tempo de entrada sem cruzar a mudança de cena? Então, quando a nossa mudança de cena, ela está antes do diálogo, mas se a gente fosse tamear o início dela, onde a fala começa, ela ficaria aqui dentro da zona proibida. Então, o que a gente faz nesse caso? Em relação ao tempo de entrada, você vai esticar o seu tempo de trás para a mudança de cena. Então, ela começaria aqui na linha pontilhada em verde, mas ela vai acabar começando na mudança de cena por causa da zona proibida, que seria a zona em vermelho. E aqui perceba que onde a fala começaria, ela está a menos da metade do valor da zona proibida. E quando acontece da nossa fala começar depois da metade aqui da zona proibida? A gente vai fazer a mesma coisa. Então você vai esticar e ela vai começar sim todo este tempo antes, porque ela vai ser jogada para a mudança de cena. Então você vai ganhar um tempinho aí por causa da mudança de cena. Se não houvesse mudança de cena aqui, você não poderia fazer isso, esticar tudo isso. Então, o tempo de entrada que não cruza a mudança de cena, você sempre vai esticar ela até a mudança de cena. Se ela ficar dentro da zona proibida, claro. E agora, quando o tempo de entrada cruza a mudança de cena? Então, o nosso áudio começaria aqui, só que ela cruzou a mudança de cena, tá vendo? O áudio começou numa cena e continuou na outra cena. Então, aqui passou da mudança de cena. O que a gente vai fazer? A gente vai encurtar o tempo de início da nossa legenda. Então, ele vai começar sim depois que o personagem começou a falar. Você vai começar na mudança de cena. E aqui percebam que a linha tracejada, que era onde ele ia começar, ela está aproximadamente na metade da nossa zona proibida para cá. Então, você vai encurtar a sua legenda para cá, como aconteceu aqui. Mas e se for o caso de a nossa legenda, ela está começando aqui mais perto dessa zona pontilhada aqui. Então, aqui ela está começando mais perto da saída da zona proibida do que da mudança de cena. O que a gente faz nesse caso? Então, a gente vai esticar ela por o exato limite da zona proibida. Ou seja, começou aqui mais perto da mudança de cena, você vai encurtar a sua legenda, como foi o caso anterior. Começou mais perto da saída aqui, você vai esticar a sua legenda. Agora, em relação à mudança de cena nos tempos de saída. A gente também tem a zona proibida de meio segundo para frente, meio segundo para trás. Porém, uma legenda nunca vai terminar na mudança de cena. Nunca. Ela sempre vai terminar 2 quadros antes, ou 2 frames antes. Então, a única diferença em relação ao tempo de entrada é que no tempo de entrada a gente poderia acabar aqui, na mudança de cena, ou aqui. No tempo de saída, é sempre aqui, 2 frames antes, ou aqui, nunca na mudança de cena. E aqui também coloquei a colinha de quantos são 2 frames, para vocês saberem, dependendo do frame rate. Então, para 23 e 24 são 83 milissegundos, para 25 são 80 milissegundos, e para 29 ou 30 são 66 milissegundos. E como que fica agora o tempo de saída que não cruza a mudança de cena? Então, aqui perceba que a nossa legenda, ela começaria aqui e terminaria aqui. Só que aqui a gente estaria dentro da zona proibida. E o que a gente faz? A gente vai esticar a nossa legenda até os 2 frames antes. Então, aqui respeitando os 2 frames. Não vai ser na mudança de cena. E se você precisasse esticar, por exemplo, se você já esticou aqui, mas e se você quisesse esticar meio segundo?
que é lá da regra geral. Você poderia aqui? A gente não poderia. Por quê? Porque meio segundo além daqui, daria mais ou menos aqui. Só que aqui a gente está dentro da zona proibida. E a gente não pode colocar ela aqui, por quê? Porque daria mais do que meio segundo. A gente nunca pode esticar uma legenda mais do que meio segundo, senão ela vai ficar muito tempo em tela. Então aqui a única coisa que você vai poder fazer é esticar a sua legenda para os 2 frames antes. E aqui também percebam que a nossa legenda terminaria um pouco mais próximo aqui da saída da zona proibida. Aqui é um outro caso quando a legenda termina bem próxima da saída da zona proibida. E o que a gente faz? A gente também vai esticar a nossa legenda para os 2 frames antes e a gente não pode aplicar aquela extensão de meio segundo também, caso necessário, porque se a gente aplicasse, ela ia ficar mais ou menos aqui e aqui é dentro da zona proibida. Então, não pode. Então, o que a gente tem para falar de quando a legenda não cruza mudança de cena? Tanto no tempo de entrada quanto no tempo de saída, quando ela ficar dentro da zona proibida, a gente sempre vai esticar. Então, nos tempos de entrada, a gente sempre esticou para a mudança de cena. E nos tempos de saída, a gente sempre esticou para 2 frames antes da mudança de cena. Então, quando a legenda não cruza a mudança de cena e ela está dentro da zona proibida, você sempre vai esticar para os limites que eu falei aqui. E quando a legenda cruza, o que a gente faz? Então, aqui, a nossa legenda está cruzando a mudança de cena. Ela está começando aqui numa cena, mas está terminando em outra. Perceba aqui que ela está terminando mais perto da mudança de cena do que a da saída. Então, o que a gente faz? A gente deve recuar essa legenda, só que não vai recuar para a mudança de cena. A gente vai recuar para 2 frames antes da mudança de cena. Então, sim, a legenda vai terminar um pouco antes do áudio. Mas aqui nesse caso, se for possível, não tiver nada na frente. E se necessário, caso seu CPS tenha ficado elevado, é possível sim aplicar a extensão de meio segundo ao fim da legenda. Por quê? A nossa legenda está aqui. Se a gente aplicasse meio segundo, ela viria parar aqui. Então aqui já está fora da zona proibida. Então sim, você pode. Mas se não for necessário, você deve sim recuar a sua legenda aqui para 2 frames antes da mudança de cena. O outro caso é quando temos aqui a mudança de cena que cruza também e o fim da nossa legenda estaria mais perto da saída do que da mudança de cena. O que a gente faz? Então a gente alonga essa legenda para frente até o fim da zona proibida. Mas aqui também, se necessário e se possível, você pode aplicar a extensão de meio segundo. Então, daqui, ele viria até mais ou menos aqui. O que a gente pode tirar disso? Que tanto no tempo de entrada quanto no tempo de saída, quando a legenda ela vai terminar ou começar mais próxima da mudança de cena, ela sempre vai ser encurtada. Então, lá no tempo de início, ela vai começar um pouquinho depois de onde a fala começa, e no tempo de saída, ela vai terminar um pouquinho antes da onde a fala realmente termina. Agora, se a legenda termina ou começa dentro da zona proibida, mas perto das saídas, aí você vai alongar para o exato momento da saída da zona proibida. E agora a gente também tem um caso que seria o intervalo entre legendas. Quando a gente tem várias legendas aqui, a Netflix não permite que o intervalo entre 2 legendas seja entre 2 frames e meio segundo. Então ela sempre vai precisar ter 2 frames de diferença ou um valor maior do que meio segundo. Nunca deve ficar entre esses 2 valores. Então o que a gente tem que fazer aqui? Essa legenda aqui, ela está com aproximadamente 300 milissegundos entre elas. Então está entre 2 frames e meio segundo. O que a gente faz? A gente sempre vai pegar a legenda de trás e vai trazer até a próxima legenda, respeitando os 2 frames entre elas. Então aqui, você vai esticar sempre a legenda de trás. Você não vai levar o seu tempo inicial para trás. É sempre o tempo final para frente, como se fosse um bônus para esticar a legenda de trás. Aí aqui nesse caso, do jeito que está aqui, a nossa legenda estaria ok, porque este valor aqui é maior do que meio segundo. Então, não vai interferir em nada. Mas e se essa legenda aqui, ela ficou com CPS elevado e eu quero esticar meio segundo para reduzir ele um pouco? Você pode? Poder, você até vai poder aqui, porque você tem o espaço. Então, você esticou meio segundo. Mas o que aconteceu aqui? Aqui a gente ficou com aproximadamente 400 milissegundos entre legendas. Só que isso não pode acontecer. Só que você também não pode esticar mais do que meio segundo. Então, você não vai poder vir aqui e parar 2 frames antes. Então, o que a gente vai ter que fazer? Como a gente tem aqui a zona proibida, que é entre esse valor de 2 frames e meio segundo, a gente vai precisar respeitar. Então, a legenda de trás aqui, ela estava terminando aqui na linha tracejada, mas você vai ter que recuar um pouco para sair da sua zona proibida. Então aqui a legenda passa a respeitar o intervalo de 500 milissegundos. Então aqui a gente tem exatamente 500 milissegundos. E a legenda, como eu falei para vocês, não pode ser esticada até a próxima, porque o valor da extensão dela aqui, de onde ela termina efetivamente até aqui, seria maior do que isso. Então lembre-se sempre desse intervalo entre legendas, que deve ser
ou de 2 frames, ou maior do que meio segundo. Espero que vocês tenham entendido essa parte de timing, porque muitos dizem que é a parte mais difícil do guia. Mas não é tão complicado assim. É porque às vezes o guia deixa algumas coisas subjetivas e algumas coisas não muito claras. Mas assim que vocês pegarem o jeito, vocês vão ver como é facinho fazer o timing das legendas. Mas eu recomendo que vocês leiam lá no site da Netflix o guia de timing, porque tem algumas informaçõezinhas que eu não passei aqui, mas seria bom dar uma lida. Então aqui eu transformei o meu em PDF só para ficar um pouco melhor para vocês enxergarem. Mas o link está na descrição, vocês vão poder ver certinho, tá do jeito que está aqui. Eles explicam as regras que eu falei, com outras imagens, claro, mas deem uma lida certinho que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E sempre no fim de todos os guias tem as datas das mudanças, então sempre fiquem de olho se algum guia foi atualizado quando vocês acessarem, que aí eles mostram o que foi atualizado e vocês já vão direto para ver o que mudou, em vez de ter que ler o guia inteiro de novo. Então aqui agora eu vou falar um pouquinho a respeito do guia de estilo português brasileiro. Como que funciona? Lá eles também têm um guia e esse guia aqui vai ser o principal da nossa língua. Então é ele que vai coordenar como que devem ficar nossas legendas. Aqui eu vou passar em alguns tópicos, mas eu recomendo que vocês peguem e leiam ele inteiro para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Então aqui ele fala de abreviações, como que vai funcionar abreviações. Aqui acrônimos. Quando a gente tem siglas, a gente não deve colocar o ponto entre cada uma das letras. Você só deve colocar em letra maiúscula, mais 100 pontos. Aqui fala um pouco a respeito de nome de personagem, que a gente não deve traduzir nome próprio, apelido só se tiver alguma coisa pertinente, personagens históricos e míticos a gente deve traduzir, e etc. Aqui em relação à continuidade, o guia mostra pra gente que a gente não deve mais usar aqueles 3 pontinhos na hora de colocar reticências. A gente sempre deve usar o caractere de reticências mesmo. E como que a gente faz isso? Lá no Subtitle Edit, aqui, por exemplo, se fosse reticências, antes a gente colocava 3 pontinhos. Mas agora não pode mais. Então o que a gente faz? A gente tem que colocar o caractere de reticências. Para a gente usar o caractere de reticências oficial, a gente vai apertar o Alt e digitar 0133. Então aqui, como vocês podem ver, é um único caractere. Não são mais 3 caracteres. Isso ajuda um pouquinho no CPS, porque em vez de 3 caracteres, a gente vai usar um só. Só que a gente não deve mais usar a codificação 1252, porque se a gente usar a codificação 1252, esse caractere de reticências ele vai sumir na nossa legenda. Então, quando a gente for usar esse caractere de reticências, a gente só deve usar a codificação UTF-8 sem o bom. Usa ele que não vai ter problema nenhum. Seu caractere de reticências vai continuar lá. E essas reticências você só consegue fazer se você tiver o teclado numérico. Então aquele tecladinho do lado direito do seu teclado. Se você não tiver, eu recomendo que você procure na internet esse código, salve no bloco de notas. Em vez de ficar copiando e colando toda hora, você pode fazer a sua legenda inteira com os 3 pontinhos e no fim você substitui os 3 pontinhos por esse caractere. Ainda não há forma de fazer isso nos teclados que só tem os números lá na parte de cima, então eu recomendo que vocês façam isso. Então aqui voltando ao guia, ele também tem algumas noções de continuidade. Então aqui ele fala que quando uma fala ela não termina numa legenda só e precisa de outra, a gente não coloca reticências entre uma e a outra, igual alguns canais de televisão pedem. Você só vai dividir as duas sem ficar com reticências nem nada. Só vai colocar reticências quando a pausa for maior do que 2 segundos ou quando tiver uma interrupção entre elas. Aqui em relação a documentários e programas não roteirizados, é que quando aparece o nome da pessoa e o cargo dela na parte de baixo, a gente só deve traduzir o cargo. Então, a gente não vai colocar o nome da pessoa porque é redundante, vai poluir muito a nossa legenda. Aqui também tem algumas outras informações, e aqui a respeito de itálicos. Em documentários e programas que não são roteirizados, é que a gente sempre deve ficar evitando colocar e tirar itálicos naquelas pessoas que falam, saem da tela, depois voltam. Então, nesses casos, a gente deixa sem itálico mesmo. Em relação aqui, quando há 2 falantes, a gente sempre vai colocar o hífen sem o espaço, como eu falei para vocês. E aqui também tem nossa regra nova, é que sempre que houver 2 falantes numa mesma legenda, é que a gente sempre deve colocar uma legenda inteira, então uma fala inteira, quando houver 2 falantes. Então, sempre que houver diálogo, não vai poder ter mais frases pela metade. Em relação às FNs, quando acontecer de o texto em tela e o diálogo aparecerem ao mesmo tempo, a gente sempre deve colocar o que for mais importante. Então, se o texto na tela for mais importante do que a fala, você deve colocar ele, mas se a fala for mais importante do que o texto em tela, você deve colocar ele. Não adianta espremer os dois para colocar, porque aí ninguém vai conseguir ler nenhum nem o outro, aí você vai perder as duas informações. Textos em tela também devem ser todos em letras maiúsculas, com exceção de passagens longas. Então, por exemplo, um prólogo, um epílogo, ou uma carta, por exemplo, aí você pode colocar em caixa alta e baixa. Como eu falei para vocês, nunca combinar um texto em tela com um diálogo numa mesma legenda, sempre separado. E aqui também tem outras informações que vocês podem ler depois. Em relação a diálogo estrangeiro, que palavras estrangeiras que a gente usa na nossa legenda deve ficar em itálico, a não ser que seja uma palavra estrangeira que a gente já acostumou a usar no Brasil. Então, como que a gente sabe isso? A
a gente vai procurar nos dicionários. A gente pode procurar no VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, no dicionário Michaelis ou no ROAS. Se a palavra estiver em algum deles, mesmo que lá marque que a palavra é estrangeira, a gente não precisa colocar em itálico, porque a palavra já está no dicionário de português. Aqui também tem algumas regras de itálico, como eu já mostrei para vocês no outro vídeo, e a gente não usa itálico para indicar ênfase e palavras específicas. O tratamento da linha é sempre máximo de 2 linhas, e como eu falei para vocês, se couber tudo em uma linha só, a gente deve colocar numa linha só, não adianta quebrar. Quando uma frase começa com número, a gente sempre deve colocar o número por extenso, não importa se é maior do que 10. Quando a gente vai colocar número e alguma unidade de medida, a gente sempre vai colocar o número em si e a unidade de medida sem o espaço entre eles. Então, entre o número e a unidade de medida, não vai ter espaço. Aqui também tem outras informações. Quando há aspas, a gente sempre deve colocar aspas no início da onde essa aspas vai começar e depois lá no fim da mesma. Não vai ficar abrindo aspas em todas as legendas. E quando o personagem lê em voz alta, a gente também usa aspas. Tem mais informações aqui, deem uma lida. Em relação às repetições, a gente não traduz palavras ou frases que foram repetidas mais de uma vez pelo mesmo personagem. Então, se ele falou várias vezes a mesma coisa, a gente traduz uma vez só. Pode colocar ali reticências para mostrar que ele falou mais de uma vez, mas não precisa colocar todas as vezes que ele fala. É desnecessário. Em relação às músicas, eu já falei para vocês no outro vídeo, então não vou repetir, mas aqui mostra que para poesia a gente usa o mesmo tratamento de música. Em relação ao título, a gente nunca vai traduzir o título de uma série ou de um filme. Ele vai ficar em branco, vai aparecer só lá na tela o nome original mesmo. Em relação a episódios, só se estiver lá na tela ou se alguém falar o título do episódio, senão a gente também não coloca nada. E quando dentro do seu filme ou da sua série eles citarem algum programa de TV, algum filme, etc., a gente sempre vai procurar a tradução oficial daquilo. Se não existir tradução oficial, a gente vai deixar o título na língua original. Algumas instruções especiais, que o pessoal sempre tem dúvida, é que o diálogo nunca deve ser censurado. O guia também diz que a gente pode usar a norma coloquial e a norma culta, desde que a gente respeite a natureza do programa. Então, se for um programa totalmente formal, a gente deve usar a linguagem formal, óbvio. Mas se for um programa bem casual e informal, a gente pode usar a linguagem informal sem problema nenhum. E aqui também a gente pode usar as formas do você e do tu. A gente pode colocar, por exemplo, eu amo você ou eu te amo, sem problema nenhum. Aqui o guia também fala que a gente pode usar né, pra e tá, quando for um alto nível de informalidade, não tem problema nenhum. E num, numa e cadê são aceitáveis em qualquer instância. Aqui o guia também traz a respeito de legendas para surdos, então o SDH ou LSE em português. Aí vocês podem dar uma lida. As referências, como eu falei para vocês, e aqui também todas as alterações que foram feitas no guia. Em relação ao guia de estilo geral, a gente também tem várias informações. Aqui ele mostra pra gente como que devemos quebrar nossas legendas. Então, quando passa de 42 caracteres, a gente precisa quebrar essa linha. Onde a gente deve quebrar exatamente, dei uma lida aqui. Em relação ao posicionamento, a gente sempre deve posicionar nossa legenda para cima quando tiver casos que vai impossibilitar a leitura ou a imagem em si na parte de baixo. Aqui ele fala dos textos que aparecem no filme, por exemplo, baseado em uma história real, ou quando tem um in memoriam lá no fim, a gente sempre deve traduzir isso. Em relação às moedas, a gente nunca deve converter nas legendas, sempre vai deixar na moeda original. Os créditos do tradutor, então, legendas para Netflix ou no padrão Netflix, sempre vai ter o crédito do tradutor lá no fim. E como que a gente coloca esse crédito? Funciona assim, a gente coloca legendas, 2 pontos, espaço e coloca o seu nome. O nome não vai ficar na linha de baixo, então vai ser sempre em uma linha única. E nomes de empresa não devem ser colocados, então sempre o nome do tradutor apenas. A duração desse crédito pode ser de até 5 segundos, porém o mais recomendável é que você coloque 2 segundos. Se o seu nome for muito grande e 2 segundos não respeite os 17 caracteres por segundo, aí você aumenta até ele respeitar esse limite. Se você for entregar um arquivo para o seu cliente, o arquivo de legenda e o arquivo de FN, que seria os textos na tela, você deve colocar o seu crédito do tradutor nos 2 arquivos. Aqui também tem mais algumas outras informações e alguns aspectos técnicos. Aqui em relação ao guia de template, tem várias informações aqui. Algumas relevantes para a gente, outras não, então vou mostrar rapidinho algumas das informações que são importantes para a gente. Então aqui no tratamento da linha, ele sempre diz para a gente tentar deixar a parte de baixo maior do que a parte de cima. Isso se respeitar as quebras corretas. Então, por exemplo, aqui na frase que ele dá, a gente poderia quebrar em 2 lugares. Então sempre escolha quebrar para deixar a parte de baixo maior. Mas respeite sempre as quebras. Se não for possível, não faça uma quebra feia só para a legenda de baixo ficar maior. Aqui na parte de números, ele fala para a gente deixar consistente a parte de sequências numéricas. Então, por exemplo, apareceu 2 números lá numa mesma legenda, tipo 8 e 11.
Por consistência, você pode tentar deixar os dois por extensos, mas se não for possível porque o CPS vai estourar, aí você pode deixar os dois em números. Então, numa mesma legenda, para não ficar estranho, por exemplo, o 8 por extenso e o 11 em número. Procure manter a consistência. Ou tudo por extenso, ou tudo em número. Em números grandes aqui, por exemplo, como número de telefone, ou número de cartão, tipo um CPF ou uma identidade, alguma coisa assim, sempre a gente vai usar números, não vai colocar por extenso aquele número grande. E aqui também sempre usar numeral quando a gente tiver unidade de medida. Aqui em relação ao texto em tela, a gente não precisa terminar uma FN com ponto final, só se for passagens longas, etc. E a gente também não usa itálicos nas FNs. Mesmo que for título de livro, título de filme, alguma coisa, não precisa usar. FN a gente deixa sempre o texto normal, sem itálicos. Em relação à posição aqui, ele mostra pra gente que quando a parte de baixo tiver texto, como eu falei, ou bocas, por exemplo, o personagem está lá embaixo da sua tela, a cara dele está lá embaixo, ou alguma coisa muito importante acontecendo na parte de baixo da tela, a gente vai subir essa legenda para o espectador conseguir ver inteiramente o que está acontecendo ali naquela parte de baixo. E aqui não tem, quando a gente tem uma série, depois da abertura, que aparece aquele monte de crédito que vai aparecendo, sumindo, aparecendo, sumindo, aparecendo, sumindo, são vários. Às vezes você tem, tipo assim, 4 linhas que você subiu, aí a quinta linha não precisou subir porque não apareceu. É só que aí na sexta, sétima e oitava apareceu de novo, você precisou subir, aí a nona não apareceu e da 10ª até a 12ª subiu de novo. Então ficou esse pra cima e pra baixo. Quando isso acontecer, prefira manter uma consistência também. Então, se dessas 12 linhas, 2 ficaram para baixo, pode deixar essas 2 que não apareceu o texto lá em cima também, porque para o espectador vai ficar mais fácil dele ver. Ele vai sempre posicionar o olho lá em cima, aí depois quando a legenda baixar, é porque abaixou de vez, então não vai ficar subindo de novo. Em relação à pontuação, espaços duplos não são permitidos, então não deixe isso acontecer. E os símbolos de hashtag podem ser usados. Aí vocês podem dar uma lida aqui também, fiquem à vontade. Aí, como eu falei para vocês, a gente também tem o guia de boas práticas para séries e filmes, que aqui mostra um pouquinho algumas instruções que seriam melhores de serem seguidas por vocês. Então deem uma lida, não vou passar por ele. E também tem o de conteúdo de não ficção. Eles são bem parecidos, então deem uma lida aqui certinho. Então, como vocês sabem, um bom tradutor, ele deve gostar de ler e pesquisar. Então essa parte é bem exaustiva mesmo, mas vocês devem tirar todas as suas dúvidas antes de começar a fazer uma legenda. Não adianta querer fazer uma legenda sem saber o que a empresa está pedindo. Aí depois de tudo isso, depois de ler e entender todas as regras certinhas, eu vou mostrar agora uma ferramenta aqui no Subtitle Edit, que é um verificador de qualidade da Netflix. Dependendo da extensão que a gente usa, por exemplo aqui o DFXP, que é a extensão da Netflix mesmo, vai aparecer este símbolo aqui, que é a verificação de qualidade da Netflix. A gente pode clicar nele, mas se a gente for trabalhar no SRT mesmo, ainda que ele não apareça aqui, a gente pode acessar ele aqui em Ferramentas, Verificação de Qualidade da Netflix. Quando a gente acessa ele, a gente vai colocar o idioma da nossa legenda, porque cada idioma tem suas regras. Então aqui, se a gente colocar português, ele vai pegar as regras lá do guia que eu acabei de mostrar. Então aqui português, ele vai mostrar pra gente alguns possíveis problemas que devem ser consertados em relação aos guias de estilo. Então aqui, ele vai verificar se a duração mínima foi respeitada, se a duração máxima foi respeitada, se o máximo de 17 caracteres por segundo foi respeitado. Aí aqui, se fosse um programa infantil, você vai selecionar aqui, então ele vai cair para 13. E se for SDH ou LSE, que seria legenda para surdos, ele vai subir para 20. Ele vai verificar aqui o mínimo de 2 frames entre uma legenda e a outra. Ele vai verificar aquele intervalo entre 3 e 11 frames que não é possível. Ele vai mostrar pra gente que a gente precisa reduzir isso. Se está respeitando o limite de 2 linhas, se está respeitando o limite de comprimento máximo da linha de 42 caracteres. Aqui ele também está checando as regras de timing. Lembra que eu mostrei para vocês certinho o que fazer? Aqui ele também mostra se alguma dessas linhas está na zona proibida. Ele mostra também se a gente usou o hífen sem espaço. Caso passou algum espaço, ele vai mostrar pra gente. Se está usando o símbolo de reticências em vez dos 3 pontinhos. Aqui em relação à legenda para surdo, que a gente deve usar colchetes. Quando uma frase começa com um número, sempre deve ser por extenso, ele também mostra pra gente. Se tem algum número começando uma frase, de 1 a 10 ele também mostra que o número deve ser escrito por extenso. Aqui ele também mostra os glifos permitidos da Netflix, então se a gente colocou algum caractere que não pode ser usado, ele vai acusar pra gente. E aqui espaços em branco, por exemplo, ficou um espaço em branco ou um espaço duplo, ele também vai mostrar. Só que enquanto essa janela está aberta, a gente não consegue fazer alterações lá atrás. Então o que a gente faz? Então você vai selecionar tudo que você quiser. E se você der um OK, ele não vai consertar para você. Porque
Porque ele não faz isso, ele não conserta sozinho. Ele só te mostra o que está em desacordo com as regras da Netflix. Então você vai clicar aqui em abrir relatório na pasta, ele vai abrir aqui sua pasta de arquivos temporários e você vai abrir esse arquivo aqui no Excel. Ao abrir esse arquivo no Excel, você vai poder deixar ele de lado e fazer as alterações necessárias. Então aqui ele te dá o número da linha para você ir direto, ou o tempo dela, se você preferir assim, e o que deve ser consertado. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, só que antes de gerar lá o relatório de novo, você deve fechar este arquivo aqui. Senão ele vai dar um erro e você não vai conseguir gerar de novo esse relatório para saber se você já ajeitou tudo certinho. Então você passa por ele, vai até o fim, fecha, gera de novo, e se estiver tudo certinho, aí sim tá ok, beleza. Bom, pessoal, a gente chegou aqui ao fim do curso por enquanto e eu acredito que eu tenha passado para vocês todas ou quase todas as funções do Subtitle Edit atual, que seria a versão 3.6.0. Aí, conforme as novas versões foram sendo lançadas, eu vou analisar e ver se tem alguma coisa relevante para ser implementada, e aí eu trago um vídeo para vocês explicando. Para facilitar para vocês, no meu site eu montei um sumário do curso, separando os conteúdos de todos os vídeos e o tempo que eles aparecem. Assim fica mais fácil para quando vocês ficarem com dúvidas. Porque aí é só entrar no link, dar o Ctrl F e pesquisar o conteúdo certinho que vocês querem. É melhor do que ficar abrindo todos os vídeos para ficar caçando, então eu vou deixar aqui o link na descrição. Eu quero agradecer também a todos que chegaram até aqui, e caso vocês tenham pulado algum vídeo, eu recomendaria que vocês assistissem a todos os vídeos pelo menos uma vez, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender pelo menos alguma coisa em todos eles. Então é isso, para não perder algum vídeo futuro, se inscreva aqui no meu canal ou acompanhe a playlist do Subtitle Edit aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para o vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima. Tchau!